E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? É a primeira vez agora iniciando um vídeo ao vivo aqui no canal, tá? Espero que vocês gostem desse novo formato, né? Até agora eu tava upando as lives que foram feitas e como eu tava dizendo, né, como eu tinha deixado anunciado para vocês, breve a gente ia começar com novidade, então tô começando hoje um vídeo ao vivo, né? Bom, não ao vivo porque ao vivo é a live, né? Mas inédito aqui no canal, tá? E nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu acho muito pertinente, né? Como todos sabem, eu espero, né? Pelo menos eu acredito que todos saibam, eu sou terapeuta holístico e o canal é justamente dedicado a dar uma desmistificada no que seria aí essa questão da terapia holística, do que seria essa questão da espiritualidade como um todo, vista de uma forma mais simplória, mais científica, com uma visão um pouco mais aberta, ligada a fatos, né, a coisas relevantes, e não só a parte energética. Então, o canal aqui a gente se dedica justamente a pegar a linguagem energética e a linguagem científica e conseguir mesclar isso em cima de uma coisa só. Beleza? Antes da gente começar esse vídeo, galerinha, eu peço para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Eu vou deixar o botãozinho de inscrever-se aqui embaixo. Então você inscreva-se. No final do vídeo ele vai aparecer para você, tá? E ajude compartilhando os vídeos do nosso canal nas suas redes sociais, isso nos ajuda bastante, tá? E também dando aquele like, claro, caso você goste do vídeo. Isso nos ajuda a crescer, faz com que o YouTube entenda que os vídeos estão sendo bem recebidos e que a galera tá gostando. E aí eles promovem para mais pessoas. E como o objetivo é justamente levar essa linguagem para maior número de pessoas possível, isso nos ajuda a crescer, beleza? No vídeo de hoje eu decidi falar, como eu estava dizendo, sobre um assunto que eu acho muito pertinente, que é o que? As mecânicas kármicas, tá? Primeiro, para quem não conhece, o que é karma, o que é dharma, eu tenho um vídeo também falando especificamente sobre karma e sobre dharma, o que é, como funciona. Vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo e no final vai aparecer um link, se você quiser, você já pode assistir. Inclusive eu fiz uma lista, dá para você assistir, maratonar todos os vídeos que já tem do canal, tá? Mas o karma em si, ele é visto como uma coisa muito ruim nesse vídeo que eu explico. Sobre o karma até fala-se bastante sobre isso. Mas muito se desconhece sobre as mecânicas kármicas, né? O que é uma mecânica kármica? Como funciona? E essa mecânica kármica, isso é uma coisa muito questionada em muitos lugares e por muitas pessoas, tá? Eu, como terapeuta desde 2000, eu escuto muita gente me questionando, perguntando, cheios de dúvidas sobre a mecânica kármica, tá? E o que é a mecânica kármica? A mecânica kármica basicamente seria como funciona a ligação kármica de uma determinada pessoa, que é o que vai fazer com que porventura você passe por uma determinada situação ou porventura você não passe por uma determinada situação, o que é, digamos assim, o que faz com que o karma ou o dharma se apresente na sua vida. Entenderam? É meio complicado, né? Mas só que não. Na verdade é bem simples. A mecânica kármica, ela é bem simples de se entender. E entender a mecânica kármica, ela dá uma abertura pra gente de mente, né? Pra gente entender, por exemplo, por que determinadas coisas acontecem no nosso mundo, por que determinadas coisas na atual conjectura que nós vivemos hoje ainda são passíveis de acontecer e assim por diante. Então vou dar um exemplo bem simples de uma coisa corriqueira que aconteceu inclusive agora há poucos dias. Para quem não sabe,
Eu moro em Sorocaba, né, no estado de São Paulo, interior de São Paulo. E há poucos dias agora atrás teve um caso, um ocorrido, foi noticiado, amplamente noticiado e tal, de uma menina de aproximadamente 10 anos que tinha ganhado um liminar na justiça para poder fazer um aborto porque estava grávida de seu tio, que a estuprava desde, acho que os 4 anos, acho que é isso. Não vou recordar agora exatamente como foi a notícia, que esse tipo de notícia não é o tipo de notícia que eu gosto muito de ver, ouvir, veicular e até divulgar, mas enfim, eu sei que ela ganhou um liminar na justiça para poder fazer esse aborto e teoricamente ela não estava conseguindo, porque ela já está com a gravidez de 5 meses, e aí nenhum hospital estaria, nem médicos estariam querendo fazer esse aborto dessa criança, porque ela já estaria grávida de 5 meses, e aí acima de 5 meses é contra a lei e não pode ser feito. Bom, na nossa lei brasileira, o aborto é contra a lei em qualquer fase, né? Pelo que eu sei. Mas no caso de uma situação como essa, eu acho que não é uma coisa que nem deveria ser questionada. Ah, Pierre, mas você está falando isso, você é a favor do aborto? Não, gente, eu não sou, tá? De acordo com as verdades que eu prezo e que eu prego e que eu acredito, o aborto ele é um assassinato. Você está ali tirando a vida de um ser inocente que está ali pronto para reencarnar e tal. Mas existem casos e casos. E aí isso é um assunto um tanto quanto a gente pode falar aí difícil de ser analisado, até porque dependendo da situação, do quadro, de como a coisa está sendo feita, eu não acredito que isso venha a gerar uma carga kármica tão grande para essa criança, porque no final das contas ela também é uma vítima, tá? Poxa, Pierre, mas e a mecânica kármica dessa criança, como é que isso se aplica? Então, esse é o ponto exatamente. Por que eu dei esse caso de exemplo? É uma criança de 10 anos que foi estuprada várias e várias vezes, repetidamente pelo tio, até o ponto de, né, os seus órgãos se desenvolverem, chegarem a uma maturidade e ela acabar engravidando precocemente, né? E aí a minha esposa até ficou muito irritada no dia que ela viu essa notícia, ficou reclamando, falou, tinha que prender um cara desse, tem que pegar, tem que fazer, tem que acontecer. Assim, não tô aqui para julgar, tá, gente? Mas eu acho que se para cometer, para se fazer a justiça, você tiver que cometer atos tão injustos ou tão baixos quanto aquele que fez atos injustos e baixos, deixa de ser justiça, tá? Então, eu não acredito na justiça sendo feita dessa maneira, tá? Pierre, mas e a mecânica kármica que você se referiu? Então, essa criança, hoje ela é uma criança, né? Se você começa a analisar, estudar um pouco sobre a dinâmica de reencarnação, a roda de Sansara, né? Toda essa parte que explica nossas indas e vindas, nossos aprendizados, você percebe que a gente tem uma escala evolutiva ao qual a gente vai evoluindo e tal. E cada encarnação a gente tem um propósito evolutivo diferente. Mas a gente também tem um grupo de coisas a serem resgatadas. E esse grupo de coisas a serem resgatadas, que são os karmas, podem fazer você passar por situações específicas na vida ou não. E aí é onde entra esse ponto. Porque, essa criança é terrível o que aconteceu com ela? Eu concordo. Mas ao mesmo tempo que é terrível, e que hoje é terrível porque ela é uma criança, quem garante que essa mesma criança não foi alguém mais terrível no passado? Por exemplo, como um chefe de Reich, como aqueles caras que executavam as pessoas nos Reichs lá na Alemanha na época do nazismo, né? Quem garante que essa pessoa não foi alguém que torturava os outros lá atrás, né, com aquelas técnicas de empalamento, onde a pessoa era empalada com um pedaço de madeira ou estaca de madeira ou ferro e ficava ali para morrer
com os seus órgãos sendo destruídos por dentro, sabe? Então, assim, a gente não pode julgar, a gente não pode determinar esse tipo de coisa, uma vez que você não conhece a linhagem espiritual, kármica, e a verdade por trás da existência, da personalidade daquele ser. E esse é o ponto onde a mecânica kármica se aplica. Porque a mecânica kármica, ela diz, a gente até aqui no nosso planetinha, a gente repete isso como dito popular, né? Que aqui se faz, aqui se paga, né? Então a mecânica kármica, ela diz exatamente isso, que tudo aquilo que você comete aqui enquanto encarnado, você irá resgatar enquanto encarnado. Só que nossa vida, ela é pior do que um tomate, assim, sabe? Ela tem um prazo de validade muito curto. Hoje a gente tem uma expectativa de vida que a gente fala, hoje a gente tem uma expectativa de vida longa. Mas mesmo assim, vamos dizer que a expectativa de vida de um ser humano mediano aí, que faça tudo direitinho, que se alimente bem, que faça exercícios físicos e tal, vai aí até aproximadamente, sei lá, uns 80 anos, por exemplo. É ainda uma expectativa de vida muito curta para que às vezes você resgate várias e várias existências de acometimento kármicos, de erros que às vezes podem ter sido renitentes, que você vem ali repetindo e repetindo e continuando a fazer as várias encarnações às vezes, sabe? Então, não dá pra gente medir, não dá pra gente pesar, sabe? Como se aplica ou como se aplicar a mecânica kármica. E aí, para que o universo funcione de uma maneira mais adequada, existe um grupo de seres que são basicamente responsáveis por aplicar essa mecânica kármica. Eu tenho certeza que esse grupo de seres, eles não ficam nem um pouco felizes em serem, basicamente, vamos dizer assim, os responsáveis por terem que aplicar essas mecânicas kármicas. Mas são eles que são os responsáveis por aplicá-las, né? E essas mecânicas kármicas, elas condizem em fazer com que o que aconteça? Com o caminho que você escolha, ele tenha um resultado adequado àquilo que você escolheu. Ah, Pierre, então isso é o livre-arbítrio? É isso. Tá? O livre-arbítrio da gente, ele vai determinar que as escolhas que nós façamos vão nos levar por variados caminhos. Então você está dizendo para mim que a mecânica kármica, ela é, na verdade, uma forma de garantir que o livre-arbítrio funcione da maneira correta? É exatamente isso, tá? O nosso livre-arbítrio vai determinar se essa mecânica kármica em nossa vida vai ser kármica ou dármica, tá? E essa mecânica kármica ou dármica, fazer com que ela aconteça na sua vida, né? Se você vai por caminhos mais positivos ou se você vai enveredar por lugares mais tenebrosos, isso vai depender exclusivamente das suas escolhas e do que você vai fazer em relação a tudo aquilo que vai chegar até você. E aí é onde a coisa fica complicada, né? Porque nós, seres humanos, não temos consciência do que já fomos, nem do que já fizemos. E aí, por causa disso, errar nesse caminho, tomar as decisões não adequadas, não melhores, vamos dizer assim, para o nosso desenvolver, para o nosso desempenhar, acaba sendo algo muito fácil de se fazer, né? É muito fácil errar. E é justamente por ser muito fácil de errar que a gente tem esse processo dessa roda de samsara de várias e várias e várias e várias encarnações, né? Onde a gente fica aí num ciclo que parece infindável às vezes, né? Indo e voltando, e algumas vezes você, numa encarnação, você melhora, você tem um quadro onde você dá uma boa, uma melhorada, aí numa outra encarnação você volta e você já não tem mais a memória que você tinha, e aí você pode voltar a errar, inclusive até pior do que o que você errou antes, e isso vai piorando a coisa. Então a mecânica kármica, eu poderia dizer que ela funcionaria ali meio como uma balança para equilibrar as coisas, para fazer com que o seu livre-arbítrio faça com que as escolhas que você faça, né, com que as escolhas que você tome, elas deem exatamente no caminho específico e exponencial ao que você está escolhendo, né? Ah, Pierre, mas isso é muito injusto. Será? Tá? Porque assim, se você for parar para pensar,
A gente é muito hipócrita, né? O ser humano ele é muito hipócrita. Por quê? Quando a gente toma escolhas positivas, como a gente toma decisões positivas, e aí a coisa sai direitinha da maneira como a gente queria, a coisa funciona do jeito que a gente quer, e a gente fica feliz com o resultado, eu não vejo ninguém reclamando, sabe? De que a mecânica kármica ou de que as leis universais estão se aplicando da maneira errada e que você está sendo punido por isso, tá? Mas, quando você toma as decisões erradas, quando você escolhe o caminho errado, quando você mete a cara no asfalto e aí rala a cara e dói, o que eu mais vejo é as pessoas se vitimizando, reclamando, falando: nossa, eu não queria isso. Se você não queria isso, deveria ter parado antes de chegar com a cara no asfalto, meu filho, sabe? Mas assim, as pessoas não assumem a sua autorresponsabilidade. E a mecânica kármica, ela é uma, digamos assim, uma extremamente poderosa ferramenta que o plano espiritual tem de fazer você não só entender e nem necessariamente aceitar, mas ser responsável sim pelos seus atos. É aquela coisa assim, sabe? É o plano espiritual dizendo para você: ô malandro, você errou aqui, você vai receber isso aqui. E não tem churumelas, sabe? Então não tem meio termo. Se você fez errado, você vai receber errado. Se você fez certo, você vai receber certo. Ah, mas aí é complicado, né, Pê? Porque a gente erra mesmo e tal. E, gente, errar é passível do ser humano, tá? Quem me conhece há mais tempo aí sabe, me vê falando pra caramba, né, sobre esses assuntos. É passível, a gente vai errar mesmo, tá? Eu acho que buscar a perfeição tá fora de cogitação. Nós somos imperfeitos, vamos ser ainda por um bom tempo, tá? Não devemos buscar a perfeição. O que a gente deve buscar, tá? E eu acredito fielmente nisso, errar menos, cada vez menos, errar menos é o grande ponto, né? Tem até uma live lá do Face de um bom tempo atrás que eu fiz, e nessa live eu falo, né, que a gente pudesse errar menos e acertar mais, vamos dizer assim, pelo menos 1% melhor a cada dia. No final de um ano você tem ali 360 vezes, né, 365 vezes por cento melhor que você acabou sendo naquele ano. Mas não, a gente quer ser 365 vezes por cento melhor em um ano, em um dia, né? E aí a gente não dá conta. É que nem o cara que vai pra academia na primeira semana e ele chega naquele primeiro dia no gás, né? Pensando: não, eu vou sair daqui forte hoje. Aí ele vê aquele monte de mulher na academia, e aí pensa: nossa, um monte de mulher bonita, eu não posso pagar mico aqui, né? Então aí ele vai, bota um peso que ele não aguenta, e quando ele puxa, ele já se arrependeu. Ali o karma dele já começou a se aplicar. Porque quando ele puxa o peso, ele vê que foi mais do que o que devia, ele fala assim: putz, fiz besteira, né? E enfim, mas quem foi o responsável? Quem foi que escolheu de botar o peso ali que não aguentava? Foi ele? Foi as mulheres bonitas pelo qual ele estava olhando? Não, foi ele. Ele estava ali tentando impressionar alguém, né? Ou alguém, no caso, quando na verdade a única pessoa que verdadeiramente você deve pensar em impressionar ou fazer a coisa correta é você mesmo. E esse é o grande porém da situação. A maioria das vezes a gente pensa por demais no outro, no como eles vão olhar para nós, como eles vão falar de nós, o que eles vão achar da gente. E muitas vezes isso também vai influenciando diretamente nas escolhas que fazemos, naquilo que nós determinamos, naquilo que a gente, porventura, vamos dizer assim, decide em nossa vida, fazendo com que a gente, a maioria das vezes, não tenha as melhores decisões. Quem de nós aí não pode dizer: ah, eu já tomei uma decisão errada, sim, baseada em escolhas que eu fiz por causa de uma outra pessoa? Culpado, né? Eu já fiz. Então acredito que, como eu já fiz, muitos de vocês também já fizeram.
A não ser que você não seja mais humano, né? Se você não tiver mais na condição humana, você já superou essa relação, aí sim, tá? Mas dentro da condição humana a gente vai errar, a gente vai fazer essas besteiras e tal. O que não pode, gente, é a gente pegar essa nossa condição humana e abraçar ela assim, sabe? Falar, eu sou humano, eu erro mesmo. E usar isso como desculpa para continuar errando, para continuar pecando, para continuar fazendo a coisa errada. Quando isso é uma eventualidade, é essa condição que torna você errante, mas não é você errante que se mantém nessa condição, entenderam? Bom, gente, eu espero que o entendimento sobre mecânica kármica seja uma coisa fácil para vocês de entenderem, porque eu levei pouquíssimo tempo, na verdade, para entender. Eu entendo hoje bastante sobre a mecânica kármica, até pelo fato de que eu trabalho com os senhores do karma, né? Então, isso me dá mais autoridade e autonomia sobre o assunto. Mas, em verdade, assim, existe uma diferença muito grande, né? Eu até já falei isso outras vezes aqui, e inclusive nas lives que eu repostei, sobre você entender a coisa e você conhecer a coisa, né? Conhecer o caminho não é a mesma coisa que trilhar o caminho. Então, o que que isso quer dizer? Você conhecer sobre o assunto vai te dar autonomia para entendê-lo, mas não necessariamente significa que você entender o assunto faz com que você concorde fielmente com ele, sabe? Piamente com aquilo que ele se propõe. Eu entendo as mecânicas kármicas, eu entendo como ela funciona, eu aceito a mecânica kármica como sendo um instrumento da espiritualidade para fazer a organização do universo e como as coisas funcionam aqui nesse nosso mundinho caótico. Mas aceitar a mecânica kármica já é uma coisa complicada, porque independentemente de qualquer tipo de nível de consciência que a gente tenha, vamos continuar sendo humanos. E como humanos que somos, né, a gente vai sempre usar a velha desculpa. E a desculpa do ser humano mais especial e mais usada nessa questão é: ah, mas isso não é justo. Esse não era eu, era você. Era o seu espírito. Ah, mas não era eu, Pierre, porque eu não lembro disso. Era eu noutra vida. Se era eu noutra vida, não era eu, Pierre. Então, o espírito é o mesmo. Se você pega um pouco de Coca-Cola e coloca sei lá, numa garrafa de Guaraná, ela não vai virar Guaraná preto, sabe? Ela vai continuar sendo Coca-Cola. O que você fez foi só mudar o frasco. E é a mesma coisa você. Você vai continuar sendo o mesmo espírito, você vai continuar sendo a mesma essência, independente do frasco, independente da realidade transitória que você seja. Aquela encarnação é a sua persona, mas isso não define quem você é. O que define quem você é todos os elos de coisas que você já viveu com o que você faz agora. Então, na verdade, o que você faz agora é apenas uma consequência de uma série de elos de correntes infinitos ao qual você já viveu, e hoje você é o último elo dessa corrente. Cabe a você ser um elo melhor? Sim, cabe a você ser um elo melhor. Você vai ser um elo melhor? Depende. Ah, mas depende de quê, Pierre? Depende de muita coisa. Depende da formação que você vai receber, seja espiritual, seja acadêmica, das verdades que você vai ser criado, né? Mas depende principalmente, e esse é o ponto gritante, que é o que faz com que a gente entenda aí que a mecânica kármica realmente é perfeita. Depende de você e das suas escolhas, parceiro. Se você não escolher a coisa certa, você vai receber a coisa errada. Então, não se queixe. Assuma a sua responsabilidade, baixa a cabeça, ou melhor, levanta a cabeça e continua a caminhada. E uma hora você vai acertar, outra hora você vai errar, mas independente de acertar ou errar, tenha em mente, tá, que é você. Esse é você. Esse é o seu eu, é o seu momento presente, né? Não importa muito o que já passou. Ah, Pierre, mas você faz um trabalho ligado a vidas passadas e você fala que não importa muito.
realmente não importa muito. Por quê? O que já passou vai nos afetar? Vai nos afetar. Mas ele é muito mais uma, vamos dizer assim, uma escola, uma lição para que a gente entenda o porquê que a gente fez determinadas coisas, para não voltar a cometê-las do que qualquer outra coisa. Ah, mas e a influência kármica? Ela vai existir? Sim, ela vai existir. Mas o que não falta hoje são instrumentos para fazer com que essa influência kármica seja cada vez menor. Visto o fato, por exemplo, o trabalho que eu faço, que é um trabalho que faz uma limpeza kármica profunda na pessoa, sabe? E como o meu, tem muitos trabalhos por aí que fazem limpezas kármicas profundas dentro da linhagem de vidas das pessoas e que ajudam as pessoas a progredirem. Mas progredir não é algo que tem a ver com o trabalho, mas com você. Sabe? É que nem você falar assim, o trabalho de limpeza kármica você vai drenar uma área, um lago, sabe? E aí quando você drenar esse lago todinho, dá pra você ver o que tem no fundo. Tá, beleza, dá pra você ver o que tem no fundo. Mas essa água vai voltar depois, né? Ela não vai ser drenada para sempre, ela vai ser colocada de volta. E aí, você vai ficar parado olhando o que tem no fundo ou você vai resolver o que tem que fazer por ali? Você vai limpar o fundo do lago, você vai organizar as pedras, o que, que você vai fazer? Você vai ficar esperando a água voltar e te afogar lá no meio no meio do lugar do lago que foi drenado, sabe? Então, assim, todo trabalho terapêutico, isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, ele oferece ali uns 20% de ajuda para você, tá? Ah, Pê, mas 20% é muito pouco. É, mas para quem está perdido no escuro, um fósforo é luz, não é? E essa oferta de luz é o que vai fazer você conseguir enxergar o interruptor da sua vida e acender a luz. E aí você vai ver tudo que tem na sala. Mas, se você vai fazer isso, ou se você vai esperar o fósforo apagar e queimar o seu dedo, opção pessoal, livre-arbítrio. E aí depois você não tem como reclamar, tá vendo? Mais uma vez a mecânica kármica se aplicando. Se você faz, você recebe. Se você não faz, você não recebe. Lei de causa e efeito, gente. Isso é simples. Isso é além do que mecânica kármica, é mecânica física também. Isso é física. Se você faz um movimento, aquilo vai acontecer, a coisa vai se movimentar. Se você não dá um impulso, a coisa continua inerte. Sabe? É tão simples que chega a ser impensável que nós possamos questionar tal verdade, sabe? Bom, mas isso é um assunto, eu acho que talvez até para um próximo vídeo, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo é um vídeo mais curtinho, né? Porque não é uma live, a gente não participa, não tem aquela interação tão grande, né? Assim que possível, eu vou ver uma possibilidade, parece que me passaram, uma amiga me passou uma possibilidade de eu poder transformar o meu aparelho em um webcam e aí fazer diretamente pelo computador. Isso seria uma forma meio de burlar o sistema do YouTube, porque direto pelo meu aparelho ele não deixa eu fazer a live, né? E aí a gente pode fazer uma live no YouTube. Eu vou testar isso, ainda não tive tempo de testar, mas eu vou testar em breve e aí eu espero que dê certo e, é claro, vocês vão saber, tá? Eu espero que vocês gostem do novo formato do vídeo. Se vocês gostaram, né, deixa aquele like, dá o seu gostei aqui embaixo no vídeo para mim. Isso ajuda demais, tá? O nosso canal, você não tem ideia, a crescer. E se for possível também, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, tá? Com seus amigos para ajudar o canal ficar mais conhecido aí cada vez mais. Eu espero que vocês gostem do novo formato, né? Desse formato de vídeo que a gente vai estar fazendo. Eu vou estar escolhendo um assunto uma vez por outra. Eu também vou, vez por outra, abrir uma enquete no nosso Instagram, tá? Se você não segue o nosso Instagram, não deixa de seguir a gente lá, tá? É @resgate_cósmico, bem fácil. E também a nossa página no Face, que também é Resgate Cósmico, tá?
E o meu Face pessoal é Pierre Luiz, que é o meu nome, tá? E o meu Instagram pessoal também, que é Pierre Luiz, que é o meu sobrenome, que é o meu nome, tá? Vocês também conseguem achar. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do cenário. Eu preparei esse cenário aqui especialmente para vocês. Eu sei que ainda tá uma coisa bem simplória para o nível do youtuber mundial hoje, né? Para o que a galera oferece aí para vocês. Eu tô começando, tá? Eu sou um cara sozinho, eu que faço o vídeo, eu que edito, eu que crio, eu que fiz o cenário, sabe? Então, assim, tô tentando trazer o melhor para vocês e, se Deus quiser, com o andamento e o crescimento do canal, a gente vai melhorando tudo isso. Daqui a pouco a gente vai ter vídeos de alta qualidade aí para vocês, que eu sei que vocês gostam disso e vocês merecem, tá bom? Bom, é isso, galera. Um bom, no caso, boa noite para vocês, né? E um bom final de noite, boa quinta-feira para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um abraço a todos, como sempre, e fiquem na luz. Nos vemos aí na próxima. Até mais.